Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, até o capítulo 1, né, onde nós iremos abordar este primeiro estudo. Mas nós iremos falar também de todo o livro, tá? De uma forma mais objetiva, mas nós vamos abranger aqui os temas mais importantes, os temas que marcaram de uma forma muito especial, né, a história da igreja e a história dos discípulos de Jesus. Então, queridos, vamos compartilhar Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que através da Tua palavra, esta palavra tão maravilhosa, o Senhor possa manifestar, ó Pai, a Tua graça, o Teu poder, e que nesse tempo que nós iremos falar desse livro de Atos, seja um momento, Pai, de aprendizado, mas acima de tudo, um momento de edificação para a Tua igreja. É assim que eu oro, Pai, clamando, Pai, a Tua misericórdia, e que o Senhor venha usar a minha vida para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o livro de Atos, ele foi um livro escrito por Lucas, né? Evangelista Lucas. E ele é a continuação do Evangelho de Lucas, né? A partir do momento em que Lucas terminou de falar do Evangelho, ele já começou a falar, escrever este livro. E este livro ele foi endereçado para um cristão chamado Teófilo. Assim diz, né, os historiadores, que Teófilo já era um cristão, né, que fazia parte dentre os discípulos, e Lucas, ele direcionou essa carta para ele. E o que eu acho interessante a respeito deste livro é que
Lucas, a primeira coisa que ele diz a respeito deste livro é que ele relata do que Cristo ele começou a fazer e a ensinar. Eu acho interessante esta objeção, esse testemunho em que Lucas falou a respeito de Jesus. O que nós podemos entender aqui desse relato de Lucas é que o testemunho de Cristo aqui, ele foi fundamental, para a igreja, porque Jesus, ele fez e falou, em vez de falar e fazer. O interessante é que Jesus aqui, as suas palavras elas foram autenticadas por suas obras. Ou seja, Jesus ele praticou o que ele pregou. Homens que conviveram com Jesus naquele tempo não ouviram dele grandes discursos, mas sobretudo eles viram nele grandes obras. Então Jesus foi aquela pessoa em que tudo que ele fez em sua obra, tudo que ele manifestou através das suas palavras e também através das suas atitudes, é para que a igreja dos tempos de hoje pudesse fazer aquilo que ele fez também. Então, Jesus foi aquele homem que foi um belo professor, em que Lucas está relatando exatamente aquilo que nós devemos fazer. E como a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, nós devemos entender isso, mesmo tendo Jesus sido assunto aos céus, ele continuou a sua obra. E ele continua fazendo a sua obra, por intermédio da igreja, nos dias de hoje. E também no início do livro de Atos, nós podemos também observar aqui 2 estágios do ministério de Jesus. O que separa esses 2 estágios foi exatamente a ascensão de Jesus, onde é encerrado o seu ministério terreno e ele começa seu ministério celestial. Ou seja, Jesus veio do céu para fazer a sua obra aqui na terra, e ele voltou para o céu, mas ele continuou fazendo a sua obra através da igreja, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, esse livro, o início do livro de Atos, é algo fundamental para que nós possamos entender o que Cristo fez, a obra que ele fez. E essa obra, ela não terminou com a ascensão de Jesus. Muito pelo contrário, ela continuou e ela teve a sua eficácia, por intermédio do Espírito Santo. E essa obra, ela deve ser feita através da igreja. Então, isso é algo em que Lucas está querendo relatar aqui através deste livro. E nesse livro de Atos também nós podemos perceber o quanto esse nosso Senhor, nosso Deus, o projeto de Deus é maravilhoso, é tremendo, é sobrenatural. É algo em que nós devemos sempre estarmos quebrantados diante do poder que há no Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus, o que Cristo fez, o que Deus fez através da Bíblia, é que quando Jesus ele sobe, há algo tremendo, porque o outro desce, que é o Espírito Santo. Ou seja,
a obra de Cristo, a obra de Deus, tudo começa com poder. Tudo começa com poder, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre o derramar do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus sobe, o Espírito Santo de Deus, ele desce. Ou seja, quando Cristo ressurreto subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo a fim de habitar para sempre com a igreja. Meus irmãos, era necessário o derramar do Espírito Santo. Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele manifestava o poder. Mas só que esse poder, ele tinha que continuar aqui nessa terra. Jesus, quando ele subiu cheio de poder. Mas esse poder também, ele tinha que estar aqui no meio de nós. Para que a igreja de Deus pudesse ter vida e pudesse ter eficácia. E esse poder, ele veio através do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam o quanto o Espírito Santo, ele é poderoso. E a descida do Espírito Santo, queridos, aconteceu no dia de Pentecostes. Foi no Pentecostes, ou seja, Pentecostes, ele vem, o significado de Pentecostes é que essa descida ela aconteceu no 50º dia, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Né? Então, o dia de Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias após a semana da Páscoa. Isso foi tudo projetado por Deus, porque existia uma promessa do Pai, em que desceria sobre vós o Espírito Santo, e isso foi relatado através da pessoa de Jesus Cristo. E foi um momento, para os discípulos, um momento muito esperado. A palavra de Deus diz que 120 discípulos, eles estavam congregados ali em um cenáculo muito simples. E a palavra também diz que eles estavam unânimes e em perseverança à oração. E quando de repente esse Espírito Santo foi derramado sobre eles. Esses homens, eles estavam estribados na promessa do Pai que foi anunciada por Jesus. E de repente aconteceu esse derramamento. Né? E esse derramamento, meus irmãos, nós devemos entender que foi um derramamento através de um fenômeno celestial. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele não foi algo produzido, ele não foi algo ensaiado e nem fabricado. Né? Mas ele veio com irresistível poder. Ele veio de uma forma soberana, em que ninguém produziu esse derramamento. Ele desceu do céu. Ele foi eficaz. Ele foi autêntico. E ele foi poderoso. E ele veio de uma forma definitiva, porque ele veio para ficar para sempre com a sua igreja. Meus irmãos, a coisa foi tão maravilhosa, o poder desse Espírito, porque ele veio através de um som, e tudo tem um significado. Não foi um barulho, não foi uma algazarra, não veio através de uma histeria, e nem veio através de uma falta de ordem, mas veio com um som do céu. Foi um acontecimento audível. Foi um impacto que atraiu uma grande multidão. Por quê? Porque esse vento, esse som, ele aplicou-se através da palavra. E através da palavra, uma grande multidão se reuniu para ver, né, o que estava acontecendo ali.
Então, queridos, ele veio também como som, como vento, né? E um vento para mostrar que tinha soberania, tinha liberdade, porque o Espírito Santo, ele sopra para onde ele quer, da forma como ele quer e a quem ele quer. E o vento, nós devemos entender que ele é um símbolo do Espírito Santo. E quando ele sopra, nada pode detê-lo. E ele também veio através de línguas de fogo. O fogo também, que é um símbolo do Espírito. E o fogo, ele sempre se manifestou na palavra de Deus. Nós podemos observar que lá em Moisés, quando Moisés estava diante de uma sarça, o fogo ali estava aceso e ele não consumia essa sarça. O fogo não ardia e não consumia. Deus também se manifestou quando Salomão consagrou o seu templo ao Senhor. No Carmelo também Elias orou, e a palavra de Deus diz que o fogo desceu. Então Deus, meus irmãos, é fogo. E a sua palavra também, ela é fogo. Fogo que purifica, que ilumina, que aquece, e ela também alastra aonde ela passa. Então, queridos, o Espírito Santo veio para lançar fogo sobre a terra. E a igreja, ela deve estar sempre cheia desse fogo. Ela não pode estar fria, né? Então, esses foram a forma como o Espírito Santo de Deus agiu naquele tempo. Ele se manifestou naquele tempo. Ele veio como som, como vento e como fogo. Então, isso veio em ordem. Eu acho interessante que, como a obra de Deus, ela se manifestou através de Jesus. Ela se manifesta através do Espírito Santo. Para que a igreja continue manifestando o poder de Deus, a glória de Deus, a obra de Deus, ela precisa de poder. O derramar do Espírito Santo aqui, no dia de Pentecostes, onde é relatado no livro de Atos, ele não foi um acontecimento para manifestar o poder de Deus. Mas esse acontecimento, ele veio não só apenas para manifestar o poder de Deus, mas ele veio também para manifestar como deve ser feita a obra de Deus através da igreja. E a igreja, ela precisa desse poder para que ela para que seja manifestado a glória de Deus, o poder de Deus. Veja bem, queridos, também nesse início da palavra aqui de Atos, nós podemos entender aqui que os discípulos que estavam esperando esse derramamento do Espírito Santo, eles já eram salvos. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo sobre eles. Eles já tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas eles não estavam cheios desse Espírito Santo. Então, é algo que é diferente, que nós devemos entender. Nós temos o Espírito Santo, mas para que a obra de Deus tenha eficácia em nossas vidas, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, uma coisa é diferente da outra. Isso quer dizer que uma coisa é você ter o Espírito Santo. A outra coisa é o Espírito Santo ter alguém. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos possua com seu poder. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é ser cheio dele, né? Ou seja, também, uma coisa é ter o Espírito Santo presente. A outra coisa é tê-lo como nosso presidente. É assim que o Espírito Santo se manifesta com poder. E nós, como igreja, fomos chamados
e devemos ser cheios dele. Então, queridos, o livro de Atos nos ensina que nós devemos dar essa permissão para o Espírito Santo nos encher. Como é que nós devemos, dar esse espaço para o Espírito Santo nos encher como igreja? Como é que nós vamos dar o Espírito Santo de Deus a ter a eficácia da obra de Deus sobre a vida da igreja? Como Pedro teve na sua jornada, no início da sua jornada. Meus irmãos, aí é onde nós pulamos para a igreja no capítulo 2, para o capítulo 2, de Atos, que diz assim no versículo 42. A palavra de Deus diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, aqui, eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas eles fizeram a parte deles, para que eles tivessem poder, para que o poder do Espírito Santo se manifestasse na vida deles. Essa igreja, eles conjugavam a doutrina junto com a vida. Eles conjugavam credo com a conduta. Eles conjugavam a palavra com poder. E eles conjugavam qualidade e quantidade. Eles tomaram uma posição para ser uma igreja equilibrada. E através das atitudes deles, da forma como eles viviam como igreja, foi se manifestando o poder do Espírito Santo através da vida deles. A palavra de Deus nos mostra que eles obteram uma capacitação sobrenatural. É interessante nós observarmos isso, a capacitação sobrenatural. Meus irmãos, a nossa capacidade, ela não está apenas no nosso conhecimento e nem na nossa produção. A capacidade do poder de Deus, ela vem através do Espírito Santo. Ela vem através do poder do Espírito Santo. Nós podemos tirar como exemplo a vida de Pedro. Pedro, ele era um homem inculto, e ele também foi um homem que ele foi covarde. Quando ele não tinha o Espírito Santo ativado dentro dele, ele foi um homem, mesmo ele tendo o Espírito Santo, mas não estava cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus. Mas a partir do momento em que ele teve esse enchimento do Espírito Santo sobre ele, ele foi capaz de morrer por Jesus. Então ele foi capacitado de uma forma sobrenatural que veio do Espírito Santo. E ele só não apenas testemunhou para morrer, ele tinha coragem de morrer para Cristo, mas ele teve a capacidade de pregar de uma forma eloquente, de uma forma sábia, onde através do seu testemunho, uma pessoa que era inculta, milhares de pessoas naquele momento se converteram pela sua pregação. Então nós podemos perceber que os discípulos, através do poder do Espírito Santo, eles tiveram a capacidade sobrenatural. E o exemplo disso foi Pedro. Outra coisa, que eles tiveram a origem celestial. Por que a origem celestial? Porque tudo que nós falarmos, meus irmãos, tudo que nós anunciarmos sem o poder da palavra de Deus, é impossível a gente convencer o homem do caminho mau. Porque o que convence o homem do caminho mau é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo sobre nós, é que nos dá,
a autoridade, o poder e a ousadia de pregar a palavra, e em consequência disso o homem é convencido de seu pecado. Então, queridos, esses homens, eles foram possuídos de tal forma que a igreja, ela se multiplicou. Essa igreja ela se inflamou. Essa igreja, ela foi impactada exatamente pelo poder do alto. Nessa igreja não havia naquele tempo interesses próprios. Essa igreja, ela não estava cheia, não era para buscar o enchimento de um ego, mas sim, elas estavam realmente reunidas e manifestadas ali para ver a glória de Deus. Então, queridos, o que nós devemos aprender aqui, que esta igreja, diante do poder do Espírito Santo, essa igreja, ela foi comprometida com a fidelidade e com a palavra de Deus. A igreja, ela deve ser todos os dias comprometida e ser fiel à palavra de Deus. Eles nos ensinam que, livro de Atos nos ensina que essa igreja precisa ser uma igreja de perseverante oração, com uma profunda comunhão e adora a Deus com entusiasmo. O livro de Atos nos mostra que era uma igreja, quando a igreja de Cristo ela nasceu, não existia holofote sobre ela. Eles apenas se reuniam em um cenáculo e depois se reuniam em um lugar aberto, onde não havia conforto. Mas eles adoravam a Deus com entusiasmo. E a partir daí eles experimentavam os milagres do Senhor. E em consequência disso, eles obtinham a simpatia dos homens. E a palavra de Deus nos fala que havia um crescimento numérico por parte de Deus. Mas o porquê disso? O porquê dessas coisas? Será que esses homens, eles eram muito mais preparados do que nós? Será que esses homens eram muito mais sábios? Não, não eram. Mas é porque esses homens, eles davam o espaço para serem cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós damos espaço para o Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo, a igreja ela se torna diferente. A igreja ela se torna poderosa. A igreja se torna comprometida e adora a Deus a todo tempo, em qualquer circunstância. Nos dias de hoje, como eu disse como eu quero dizer em relação a Deus, nada mudou. Esse poder do Espírito Santo ainda continua na igreja, e ela vai continuar até a consumação do século. O porquê que a igreja tem perdido o entusiasmo? O porquê que a igreja hoje não experimenta mais os milagres? O que está faltando no meio de nós nos dias de hoje? Essa é algo a se pensar diante desse livro. Porque nós temos um propósito a se cumprir em relação ao livro de Atos. Por quê? Porque a igreja, meus irmãos, a partir da vida desses homens, a igreja se expandiu. E ela se expandiu, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de interesses próprios, mas ela expandiu porque aquele povo adorava ao Senhor
E eles deram liberdade para que o Espírito Santo pudesse manifestar a glória deles através da vida deles. E eles, em consequência disso, a igreja ela começou a se expandir. Por quê? Porque isso impactava o coração das pessoas. E nós, como igreja, nos dias de hoje, nós fomos chamados para serem essas testemunhas. E nós, como igreja, nós não podemos desanimar. E se nós estamos desanimados hoje, qualquer motivo, não é motivo mais para fazer a obra de Deus, é porque nós estamos olhando apenas para nós. E quando nós estamos olhando apenas para nós, é porque nós estamos vazios do Espírito Santo. E é onde eu quero pular para o capítulo de número 3. A palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 3, que Pedro e João, eles foram para o templo. E eles tinham em prática uma vida de oração, e eles foram à igreja. E de repente esses homens se depararam a um homem ali que estava necessitado. Eu acho que pedindo ajuda, né? De repente, quando Pedro e João, eles olham para aqueles homens, eles ficaram impactados por conta da necessidade desse homem. E por que que Pedro e João, eles ficaram impactados por conta da necessidade daquele homem? Porque eles estavam cheios. Veja bem, Pedro e João, eles não estavam sozinhos naquela igreja. Mas a palavra de Deus diz que Pedro e João foram os únicos a pararem para olhar para aquele homem. Olha o tanto que o poder do Espírito Santo, ele é eficaz através da vida das pessoas para glorificar o nome de Deus. Porque se nós, para glorificarmos o nome de Deus através das nossas vidas, meus irmãos, nós não devemos olhar para nós mesmos. Nós devemos olhar para o próximo. Foi assim que Pedro e João fizeram. E por que eles fizeram? É porque eles estavam cheios. E esse foi a ação do Espírito Santo na vida desses apóstolos. Quando a igreja ela está cheia do Espírito Santo, a igreja que eu quero dizer, nós não temos a capacidade de olharmos para nós mesmos. Mas nós temos sede e fome para abençoar uns aos outros. Aí sim, de fato, nós amamos assim como Cristo nos amou. Assim como Cristo nos ensinou o quanto que nós devemos amar. E para amarmos como Cristo amou, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então é isso que o livro de Atos, né, quer nos ensinar. O livro de Atos quer demonstrar para a igreja dele. E a ação do Espírito Santo, ele cria algo maravilhoso dentro de nós, meus irmãos. É porque através de nós, os milagres de Deus acontecem. Ou seja, nós somos os alvos de Deus para manifestar os milagres de Deus. Vocês não sabem o quanto vocês têm a capacidade de manifestar os milagres de Deus através da vida de vocês. Mas isso não se faz através do nosso entendimento e nem por nossas forças. Mas é feito através do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo. Queridos, eu sei o quão é difícil estarmos cheios do Espírito Santo. Mas se nós, como igreja, quisermos cumprir o propósito de Deus através das nossas vidas, nós precisamos estar cheios. Por quê? Porque há um resultado naquilo em que nós vivemos. Se eu estou cheio, você pode ter certeza que eu vou ser um abençoador. Agora, se eu estiver vazio, eu só vou querer receber as bênçãos de Deus. Aí há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Quando eu estou cheio, eu quero ser um abençoador. Eu não quero olhar apenas para mim. Mas quando eu estou vazio, eu quero buscar apenas as bênçãos que Deus tem para mim.
E quando eu busco só as bênçãos que Deus tem para mim, nós não temos propósito nenhum em nossas vidas. Porque o propósito para Deus em nossas vidas é sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele se ofereceu. Ele apenas se ofereceu, Ele olhava para os outros. Ele não buscava as bênçãos para si, mas Ele buscava as bênçãos para os outros. Ele queria as bênçãos para os outros. Então, foi exatamente o que Pedro e João, eles fizeram. Então, eu gostaria muito que nós, como igreja, pudéssemos aprender com o testemunho de João e de Pedro. Como eles buscaram essa ação poderosa na vida deles? Primeiro ponto, é porque eles tinham uma vida com compromisso na oração. Né? Meus irmãos, sem oração, nós não somos capazes de fazer nada. A palavra de Deus nos mostra que Pedro, quando ele olhou para aquele homem, ele disse para aquele homem que ele não tinha recursos, ele não tinha prata e nem ouro, mas o que ele tinha, ele podia dar. E o que ele deu? O poder do Espírito Santo. Eu fico imaginando Pedro diante desse homem. Faça o que esse homem sentir o que eu estou sentindo. E na hora que aquele homem teve o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, diz a palavra que ele andou e saiu. Se levantou e saiu pulando, dando glória a Deus. Esse é que é o poder do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, através da oração, ele teve a autoridade de dizer, olhe para mim. Meus irmãos, é algo que é necessário para todos nós. A igreja que somos nós precisamos orar, para que nós possamos ter esse poder. Amém? Esse é o que o livro de Atos nos ensina. Eu quero que você entenda que esse milagre aqui foi o primeiro milagre após o Pentecostes. Gente, essa história ela é tão maravilhosa que a partir desse milagre, a igreja ela foi se multiplicando. A igreja passou a ter 5.000 membros, depois de um milagre em que Pedro fez por intermédio do Espírito Santo. Olha o quanto nós podemos ser poderosos para inflamar uma igreja, quando o Espírito Santo de Deus está ativado dentro de nós. Meus irmãos, se vocês estiverem com o Espírito Santo ativado dentro de vocês, vocês vão glorificar a Deus onde vocês estiverem. E aquelas pessoas vão dar glória a Deus através das nossas vidas. E é o que nós devemos buscar. A igreja, ela precisa desse poder. E o poder de Pedro, por intermédio do Espírito Santo, não se baseou apenas nesse milagre. A igreja se multiplicou e depois disso, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele foi perseguido. Diz a palavra de Deus que ele foi preso e apedrejado. E o que aconteceu com Pedro? Ele voltou atrás? Ele desanimou? Ele murmurou? Ele voltou para o seu lar, deitado? Não quero hoje mais. Estou cansado. Não quero mais servir a Deus. Muito pelo contrário. Esse homem, ele dava glória a Deus, mesmo sendo preso, mesmo sendo açoitado. E o milagre de Deus também veio na vida dele. Porque a palavra nos mostra que lá na frente, ele foi liberto. Porque a igreja estava orando por ele. Olha o quanto isso é maravilhoso quando a igreja
quando as pessoas, quando os cristãos estão cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Eu quero que você entenda que nesse livro de Atos, é um livro muito poderoso. É algo que nós não devemos apenas aprender o que está escrito, mas nós devemos viver o que está escrito. Muitos, infelizmente, alegam, dizendo que o Espírito Santo não age mais da mesma forma como ele agia antes. De fato, eu não acredito nisso. Eu acredito nesse Espírito Santo, em que ele se manifesta, sim, de poder e em glória. Porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi isso na minha vida. Eu experimentei o poder do Espírito Santo, me tirando de uma vida suja para uma vida que possa glorificar o nome de Deus, mesmo através das minhas limitações. Mas o que cabe a mim é buscar esse enchimento para que a minha vida possa ter eficácia, para glorificar o nome de Deus através da vida das outras pessoas. Então, meus irmãos, este foi o início, né, do livro de Atos. Nós podemos perceber que no livro de Atos, através de Pedro, veio uma pregação maravilhosa. E nós entendemos que a pregação maravilhosa que eu quero dizer não é uma pregação que seja apenas uma pregação que obtém um conhecimento profundo, mas que tem sim um poder, o poder que vem lá do alto, onde as pessoas foram impactadas por Pedro. E nós podemos entender que Pedro ele estava tão impactado, porque a pregação dele, de 3.000 pessoas foram para 5.000 pessoas, foi após o milagre do coxo. Então o centro ali daquele momento era quem? O coxo. Todos estavam olhando para o coxo, para aquilo que aconteceu na vida do coxo. Mas Pedro ali, diante do poder do Espírito Santo de Deus, ele tirou a atenção do coxo. E ele colocou Jesus no centro. E ele começou a falar de Jesus. Ele começou a falar do poder que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Ele disse assim, se esse homem está em pé, é porque Jesus fez a obra. O Espírito Santo fez a obra por intermédio de Cristo, Filho de Deus. Então, Pedro aqui, ele tinha uma palavra cristocêntrica. Pedro aqui, ele falava de Jesus. Pedro não queria falar de outras coisas a não ser o Cristo ressurreto. Ele não falava outra coisa a não ser de Jesus o Salvador, do Filho de Deus. É o que nós devemos fazer, meus irmãos. Hoje existem pregações que querem ganhar o coração do humano, pregações em que se afastam de Deus. Mas a palavra que é certa, que agrada a Deus e que nos aproxima de Deus, é falar de Jesus, que é o Filho de Deus. E assim foi a luta de Paulo, assim foi a luta de todos os discípulos, todos os apóstolos, que anunciavam exatamente a sua doutrina. A palavra de Deus fala sobre doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, meus irmãos, nada mais é do que Cristo, do que Jesus. Essa é a verdadeira doutrina e essa é a verdadeira palavra que a igreja de Deus deve anunciar. Jesus, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou e está vivo no meio de nós. Aquele que nos livra de todo o pecado e que nos dá salvação, uma vida plena diante do Pai. E é exatamente o que Pedro fez. Agora Pedro, ele teve a sua eficácia, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Queridos, eu queria encerrar aqui. É apenas uma breve
palavra introdutória desses 3 primeiros versículos, né? Nós não vamos penetrar, mas o meu desejo em relação a esse estudo é que nós possamos colocar em prática aquilo que foi vivido pelos apóstolos, foram vividos pelos discípulos. E nós, como igreja, precisamos viver o que esses homens viveram nesses dias. A eficácia é a mesma. O modo de buscar é o mesmo. O modo de se fazer é o mesmo. O que cabe a nós é buscarmos esse quebrantamento assim como esses homens buscaram o quebrantamento. A palavra de Deus diz que eles tinham essa esperança, eles tinham esse desejo, eles sabiam que isso ia acontecer com eles. Eles não sabiam o dia e nem a hora. Mas eles tinham esse desejo no coração deles. Da promessa do derramamento do Espírito Santo. E assim aconteceu na vida deles. E depois que aconteceu na vida deles, esses homens foram cheios. E a partir dali, a vida deles nunca mais foram as mesmas. Eles saíram da religiosidade e viveram o reino de Deus. É o que a igreja precisa viver. Nós devemos sair da religiosidade. A religiosidade não tem eficácia nenhuma. O que tem a eficácia é o poder do Espírito Santo de Deus, que está aqui no nosso meio. E nós precisamos nos apoiar, nós devemos nos ancorar nesse poder e tomar posse desse poder. Dizendo assim, eu quero. Quando a igreja primitiva, ela se reuniu ali naquele cenáculo, é porque eles queriam ser cheios do Espírito. Eles estavam unânimes, querendo o mesmo desejo. O coração deles estavam cheios, ardendo, querendo essa presença de Deus. E foi assim que explodiu a igreja, meus irmãos. É assim. A igreja que explode é a igreja cheia do Espírito. É só assim. É só assim. Você quer ser essa pessoa? Vamos ficar de pé? Eu não sei como é que está o seu estado espiritual esta manhã. Né? Mas eu orei a Deus pela minha vida. Pedindo assim, Senhor, faça de mim o que o Senhor fez na vida desses homens, que eu possa experimentar o que eles experimentaram. Mas eu vejo que na palavra de Deus, as coisas de Deus são organizadas. Elas não são de qualquer jeito. Esses homens, eles tomaram a sua atitude de quererem ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Eles ansiavam isso no coração. Agora a primeira pergunta que eu faço, como é que está o seu coração? Você está cheio de quê? Né? É importante sabermos o que o seu coração deseja hoje. Se o seu coração estiver cheio de si, com certeza essa pregação não foi eficaz para você. Você vai sair daqui vazio da forma como entrou. Isso é um fato. Agora, se o seu coração estiver quebrantado diante de Deus e dizendo assim, Deus, eu quero.
Eu quero experimentar. Eu quero fazer diferente. Eu quero sair desse estado que eu estou e quero glorificar o teu nome. Para isso você precisa querer. Então, apresenta o seu coração diante do Senhor. Você tem liberdade. Ou você quer ou você não quer. E depois disto, é hora de você conversar com Deus. Sabendo que a obra de Deus, ela é feita por Ele, não por você. Aí é onde você pode pedir para Ele, enche-me com teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu poder, para que o propósito do Senhor se cumpra na minha vida. Faça isso nesse momento. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui diante da Tua presença. Presença que é viva, ela é eficaz, e ela nos mostra, através da Tua presença e também através da Tua palavra, a forma como nós devemos glorificar o Teu nome. Se o desejo do nosso coração, esta manhã, é glorificar o Teu nome através das nossas vidas, primeiramente eu quero pedir perdão dos nossos pecados. Primeiramente, Senhor, eu me arrependo, nós queremos nos arrepender daquilo que nos afasta do Senhor. Sabemos também, Senhor, que para cumprirmos o Teu propósito, para que a obra do Senhor tenha eficácia através das nossas vidas, nós precisamos ser cheios do Senhor. Nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Eu peço ao Senhor, ó Deus, enche cada coração esta manhã, Senhor. Que os corações dos meus irmãos sejam encharcados pela Tua presença. Que eles sejam cheios de Ti, assim como foram esses discípulos na igreja primitiva. Assim é o que desejamos nós também. Queremos ser cheios, Senhor. Portanto, eu peço ao Senhor, traga vida, sopra o Teu sopro sobre nós. Essa é uma obra sobrenatural, é uma obra celestial. Ela está fora dos nossos planos e fora das nossas forças. Isso venha do Senhor, venha do céu. Eu peço ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que os meus irmãos, Senhor, sejam cheios de Ti, mas para apenas um intuito, para que eles possam viver Cristo na vida deles, para que eles possam carregar as marcas de Cristo na vida deles, e para que eles possam testemunhar o que Cristo fez na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu conto contigo, eu conto com o Senhor, e que haja, Pai, vida plena na vida dos meus irmãos. É assim que eu oro. Amém
e amém.